Você já ouviu aquelas conversas de quando alguém é traído, do tipo, olha, todo homem trai. Ele fez isso porque é mau caráter. Ele fez isso porque não presta. Ele fez isso. Você já ouviu esse tipo de coisa? Então eu devo dizer para você que você aprendeu muitas mentiras sobre a traição. E no vídeo de hoje nós vamos falar um pouquinho sobre 5 verdades por trás da traição que nem sempre as pessoas falam a respeito. E hoje nós vamos falar. Então, desde já eu convido você a se inscrever no canal. Eu não vou falar para você curtir esse vídeo agora porque você ainda nem assistiu, não sabe se vai ser bom ou não. Mas se inscreva no canal, ative o sininho. Se você puder, se você já foi inscrito, se torne membro também. E no final do vídeo eu tenho certeza que você vai curtir esse conteúdo, tá bom? Inscrições abertas para o curso Recomeçar. Se você desejar vídeo chamada comigo ou com alguma terapeuta aqui do Manual do Casamento, também links na descrição. E vamos então direto ao assunto. Vamos falar sobre essas verdades por trás da traição. Uma coisa que eu quero destacar para você é o seguinte. Eu lido com traições há praticamente 10 anos, que foi quando começamos o Manual do Casamento. A traição hoje é o principal motivo dos términos dos relacionamentos. Então, acaba sendo um assunto muito importante. Para falar bem a verdade, numa pesquisa recente que nós fizemos com participantes do programa Recomeçar, chegamos a um número de mais de 97% das causas de separação sendo por causa de traição. Então nós estamos lidando com um assunto muito importante. E aí uma coisa que eu percebi ao longo desses anos é que as pessoas aprendem coisas erradas sobre a traição. Existem muitos conceitos errados. Esses conceitos errados fazem com que a pessoa não consiga lidar bem com o seu casamento, levando a uma traição. E quando a traição acontece, esses conceitos errados atrapalham a pessoa a restaurar o seu casamento, porque elas não entendem o porquê que o casamento acabou. E aí é por isso que hoje nós vamos abordar 5 verdades que certamente vai te ajudar muito a entender sobre traição. Talvez o que aconteceu no seu relacionamento ou no relacionamento de alguém que você ama. Tudo pronto? Vamos começar então? A primeira questão, antes eu vou perguntar para você, eu vou abrir um pouquinho aqui a manga aqui da minha camisa, porque está um pouco quente, e nós vamos lidar com um assunto sério agora. Eu não listei por ordem de importância ou de popularidade daquilo que é mais comum de acontecer. É apenas uma lista de 5 itens, todos eles muito relevantes em relação à traição. O primeiro que eu quero falar para vocês é o seguinte: aceitação social. A aceitação social é muito responsável por traições. O que eu estou querendo colocar aqui para vocês? Às vezes nós acreditamos que a traição aconteceu por quê? Porque o casamento não está bom. A traição aconteceu por quê? Eu fui uma boa esposa, eu fui um bom marido, por que aconteceu a traição? Aonde foi que eu errei? Isso são perguntas que certamente com uma boa análise você vai achar as respostas. Mas é possível que a traição tenha acontecido fora, as causas dela sejam fora da esfera do matrimônio. É um problema externo. A aceitação social seria uma dessas causas. Por quê? Hoje você tem no mundo uma influência cultural muito forte a respeito de traição. Muito forte. Se você assistir filmes, você vai assistir filme desde aventura, romance, drama, até um documentário político. Vai haver traições ali. Vai haver. Em algum determinado momento você vai ver uma pessoa traindo alguém que ela tinha um compromisso. Quer seja namorada, quer seja esposa, mas vai haver. Você
vê comerciais, você tem um apelo sexual, a influência cultural para a traição, trazendo ela não apenas como algo normal, porque só isso já seria um grande problema, mas a influência cultural, mais do que normalizar uma traição, ela determina um padrão. Aqueles que traem são pessoas que estão conectados nesse padrão. São pessoas que se amam, que valorizam o amor próprio, são pessoas que querem viver o máximo que essa vida tem para oferecer. Então, a influência cultural é muito forte. Ainda que em casa você tenha um bom relacionamento, você tenha uma boa esposa, um bom marido, ainda é possível que a influência cultural venha destruir seu casamento por causa da traição. A princípio, eu vou listar os problemas. Eu vou te falar algumas verdades. No final desse vídeo, eu vou falar como você lida com cada um desses problemas. E quando nós falamos ainda dessa aceitação social, ainda existe uma outra questão. Nós aprendemos, principalmente os homens, as mulheres também, mas os homens principalmente, nesse quesito da traição, a criar uma narrativa aventureira da sua própria história. Na cabeça de alguns homens, cria-se a história da vida dele. E aí, nessa história, ele usa termos terríveis. Ele, eu já peguei fulana, peguei ciclana, já tive relações sexuais com essa, com aquela, e ele cria uma história, um enredo, que é dele. Muitas das vezes o homem, ele nem conta essas histórias para ninguém, é dele, é da cabeça dele. E dentro de todas essas influências culturais, agora esse homem, ele vê na traição uma narrativa para essa história. Ele vê um novo capítulo, uma nova oportunidade quando ela aparece, de trair para que essa história tenha mais uma composição, para que a vida dele tenha mais essa composição, para deixá-la mais atraente, mais interessante. É curioso isso, né? E temos também um outro fator dentro desse assunto da aceitação social, que é quando a pessoa, quer seja homem, quer seja mulher, ele não consegue se encontrar na sociedade. Então, de uma certa forma, ele se sente excluído dos amigos, dos grupos que participa, porque não tem as mesmas práticas, não tem os mesmos assuntos daquelas pessoas. E na busca de uma aceitação social, ele segue os protocolos não oficiais da sua comunidade, aonde muitos têm a traição como algo normal. Então, é natural você estar numa roda de amigos, por exemplo, num jogo de futebol, numa mesa de bar, num happy hour da empresa, e ali ter pessoas que falam, nossa, rapaz, eu tô traindo a minha esposa com fulano. Às vezes não fala isso, né? Às vezes fala assim, nossa, eu me encontrei com ciclana, e olha só, a fulana do departamento tal, e veja só essas fotos, passa aqui esses vídeos. Então, a pessoa, para se sentir aceita, ela se vê forçada a cometer algo desse tipo. Então, esse também é uma referência muito forte dentro da aceitação social. Antes de eu falar o segundo ponto, deixa eu tratar de um assunto agora que me diz respeito. Há praticamente 10 anos eu estudo sobre traições, já fiz inúmeros testes, pesquisas. Então, assim, é um assunto que eu particularmente me aprofundo muito. Nós temos um curso chamado A Traição Não É um Fim, que é uma imersão incrível para quem passa por isso. Mas sabe o que é o pior? O pior é que muitas das vezes a pessoa que foi traída, ela gostou tanto daquela palavra de, olha, ele não presta, ele é mau caráter, por isso que te traiu. Mas a pessoa gosta tanto daquilo que ela não aceita qualquer outra verdade que não seja essa. E aí, por causa disso, uma coisa que se você olhar nos vídeos, muitos me acusam, as pessoas falam assim, Diego, você está passando pano para quem traiu, você está defendendo os traidores. Eu não estou defendendo os traidores, eu não estou passando pano. Eu só estou mostrando para você que a verdade ela vai muito além daquilo que você quer ver. Vai muito além. E outra,
Eu não crio na minha cabeça um grupo de traidores e um grupo de traídos. Eu tenho na minha cabeça um grupo de cônjuges, marido e mulheres que estão passando por uma crise e que querem restaurar os seus casamentos. Então aqui no Manual do Casamento você não vai encontrar vídeos meus se posicionando, você é uma coitadinha, porque você foi traída, ou eu falando, olha, porque você é um sem vergonha, porque você traiu. O nosso intuito aqui não é esse. Não é terminar de destruir um casamento, mas auxiliar você a restaurar o seu casamento. Segunda verdade que eu quero falar para você. Presta atenção. Desejo oculto da pessoa traída. Isso aqui eu vou ter que te explicar direito. O que seria isso? Vamos colocar a situação. O marido traiu. Qual é essa verdade? Que o marido traiu porque a esposa queria ser traída. Pera aí, Diego, como assim? Que absurdo é isso? Gente, deixa eu te falar uma coisa. Pesquisa realizada aqui no Manual do Casamento com mais de 2.000 pessoas que foram traídas. Quando eu falei para vocês que praticamente 98% dos casamentos acabam por causa de traição, dessas traições eu diria para você que mais da metade é por causa desse motivo. Agora, eu tenho que te explicar por que a esposa que foi traída, ela queria ser traída. E eu preciso te explicar isso. O que acontece? Primeira coisa que nós precisamos compreender. Os ciclos inconscientes. O que seriam os ciclos inconscientes? Dentro da psicologia, nós sempre dizemos o seguinte, que a mente humana, ela só te leva até onde ela conhece. Os seus objetivos só serão alcançados se a sua mente conhecer o caminho e se ela conseguir vislumbrar o lugar aonde você quer chegar. Então a sua mente ela sempre vai te conduzir para lugares seguros, onde você tem referências, onde você pode pisar, sendo esses lugares ruins ou não. Deste modo, é possível que muitas pessoas, na sua infância, por exemplo, cresceram vendo o pai traindo a mãe. Então, a mulher, ela vê a mãe sendo traída, ela vê como a mãe persiste no casamento em prol dos filhos, como a mãe aceita a traição do marido, como a mãe, ela busca ser feliz apesar disso. E essas são as referências que a filha recebe de casamento. Então, quando entra num casamento, nossa, tudo mil maravilhas, isso, aquilo, certo, mas aonde eu vou chegar com esse casamento a mil maravilhas? Porque a mulher aprendeu referências de casamento com traição, com superação, chorando pelos cantos e, por meio do choro, buscando forças para sobreviver. Então, diante disso, como que essa mulher agora que está num casamento perfeito, como que vai ser essas coisas? Ela não conhece essa perfeição. Ela não conhece esse caminho. Ela conhece sim o da traição, ela conhece o da superação, ela conhece o do engano. Esse ela conhece. E aí ela começa a conduzir o casamento para esse lugar. E aí são de maneira sutis. Ela começa sendo rixosa, ela começa com implicâncias, ela começa com mentiras, ela começa nas brigas falando, então vai embora, busca outra, arruma uma mulher para você, porque isso eu não faço. E ela vai criando essa situação. Porque na cabeça dela, ela sabe lidar com traição. Porque foi isso que ela aprendeu com a mãe. E isso é tão sério que se você faz essa pesquisa, você mesmo, quantas pessoas que você conhece que foram traídas, mulheres e homens também, que foram traídas, que as mães também foram traídas, que as avós foram traídas. Observa isso e você vai ver que existe muita verdade implícita nisso. É uma referência, são ciclos que se repetem. São ciclos... Tem muitas ciências aí seculares que dizem que esses ciclos são espirituais, é isso, é aquilo. Não precisamos ir por esse lado. Esses ciclos acontecem porque é o que nós aprendemos. E nós aprendemos e replicamos isso. É simples assim. Quando nós olhamos isso, ainda que você não tenha essa referência, a traição
ela pode ser provocada pela pessoa traída para alcançar um ponto específico. Um dia, fazendo uma terapia com uma pessoa e falando sobre traição, ela dizia assim: olha, Diego, o meu marido sabia que se um dia houvesse traição, nosso casamento acabaria. Ela falou: ele sabia? Sabia. Não, e eu também sabia que se um dia houvesse a traição, o casamento acabaria. Só que o que acontece? A pessoa que dizia que o casamento acabaria com uma traição era uma pessoa que estava insatisfeita com o casamento. Ela não estava à vontade com o casamento. Ela estava tendo problemas com os filhos no casamento. Ela queria liberdade, coisa que o casamento não oferecia. Só que ela sabia que a única coisa que acabaria com o casamento dela seria uma traição. E aí, diante disso, ela teria duas opções: ela trair ou ela ser traída. E quando eu conversei com ela, eu falei assim: por que você nunca traiu seu marido? Não, Diego, eu jamais faria isso. Porque se eu traísse meu marido, minha família ia me virar as costas, meus filhos iriam me virar as costas, a minha comunidade iria me virar as costas. E se seu marido te traísse? Não. Aí, por exemplo, meus filhos hoje, e essa pessoa tinha 3 filhos homens, falava assim: hoje meus filhos não falam com meu marido, meus amigos, padrinhos, parentes não falam com ele, e minha família me acolheu. Falei: opa, então peraí. Além de você querer terminar o casamento, seu marido te trair te trouxe benefícios. Porque aí você ficou com os filhos pro seu lado, você ficou com um olhar de afetividade da sua família, e seu marido foi embora e você hoje está livre. Só que isso é tão sério, porque aí muitos criam esse objetivo. Falou: não, meu casamento só acaba com traição. Só que eu não vou trair, porque os prejuízos vão ser muito grandes. Então eu provoco a traição. Eu vou deixar meu marido, minha esposa sem sexo. Eu vou ser rixoso, eu vou brigar, eu vou provocar, eu vou ofender, eu vou, sabe? Toda briguinha, falando: não, pois é, por que você não vai embora? Não, então eu vou embora. Não, porque essa briga é só quando eu for embora. E aí vai instigando, vai instigando. De repente acontece a traição. Volto a dizer: desejo oculto, ou poderíamos dizer inconsciente, da pessoa que foi traída. Terceira grande verdade a respeito da traição: autoafirmação. Isso daqui é muito comum com homens, mas também acontece com mulheres. De repente o homem, ele desenvolve ali uma baixa autoestima, ou a mulher também, mas o homem ele sofre uma baixa autoestima, é mais comum isso nos homens. E aí essa baixa autoestima, ela, por se tratar de traição, ela é uma baixa autoestima relacionada ao casamento. Então, o homem ele não se sente prestigiado, ele não se sente o macho alfa dentro do casamento, ele não sente que o seu papel de homem é respeitado e é bem executado, e essa baixa autoestima faz com que esse homem busque então agora um outro relacionamento. Por qual propósito? Esse homem ele não quer viver com amante. Esse homem não quer assumir amante. Mas ele precisa da amante para que em alguns momentos ele possa se sentir esse macho alfa. Isso é muito comum. Tem pessoas que falam assim: Diego, meu marido tem uma amante, mas ele não quer largar a amante. Ele quer ficar comigo e quer ficar com ela. Eu já falei para ele: vai embora. Diego, ele não vai embora. E ele diz que não consegue largar ela, mas também não consegue ficar só comigo. E aí, Diego, o que acontece? Exatamente isso. Ele está com a amante porque ele consegue se autoafirmar com ela. Com ela ele consegue ser o macho alfa, ele diz quando é sim, ele diz quando é não. Certamente essa amante é alguém intelectualmente inferior, é alguém vulnerável, é alguém que depende dele, que acha ele no uau,
uma grande coisa. E aí agora ele acaba ficando com as duas, porque ele tenta se autoafirmar. E isso é muito comum de acontecer. Muito comum também. Porque aí o homem agora que não... E quando eu falo se sentiu alfa, eu já falei isso aqui em alguns vídeos. Na cabeça do homem dentro do casamento, ele precisa estar ocupando o papel, aquela imagem daqueles desenhos dos homens das cavernas que pega a mulher pelo cabelo e arrasta para a caverna. É aquilo. Esse foi um papel, uma caricatura que ao longo da história foi sendo distorcida, mas que basicamente foi assim que Deus criou. Ou seja, o homem sendo o provedor, o protetor, o cabeça da sua esposa, do seu lar, da sua família. E quando o homem não tem isso, é como se o homem não tivesse nada. E agora ele vai atrás disso. E muitas das vezes ele vai atrás disso em uma outra mulher. Mas, Diego, mas por que ele não abandona a esposa? É justamente por isso. Ele foi atrás da amante justamente para preencher algo que ele precisava com a esposa. É complicado, não é? Eu sei. Eu vou falando isso. Na minha cabeça é muito claro, porque eu convivo com isso. Eu faço atendimentos todos os dias. Esse assunto está na minha pauta todos os dias. Então, para mim, isso soa-se muito claro. E embora eu tente escolher as melhores palavras, usar da melhor didática, eu sei que você ainda sente dificuldade para compreender isso. Mas é basicamente isso. O fato dele não conseguir ser o homem que ele precisa ser com a esposa, quer seja por culpa dele, quer seja por culpa da esposa, faz com que ele busque uma outra mulher, para que ele consiga ser assim com ela. E então ele consegue viver bem. Por isso que ele não larga a amante, por isso que ele não larga a esposa. Porque não faz sentido. Se ele larga a esposa, a necessidade que ele tinha da amante passa. E aí é onde muitas das vezes a mulher manda o marido embora e o marido larga a amante. E aí ele se relaciona com outra mulher, mas não é mais com aquela amante. Porque ela não tem mais sentido para ele. Outra coisa que pode fazer a autoafirmação ser o motivo da traição, o sentimento de desprezo. O sentimento de desprezo é quando a pessoa está dentro do relacionamento, mas ela não se sente apreciada. Ela não se sente amada. E aí, esse sentimento pode provocar uma traição por duas razões: vingança ou compensação. E agora isso é muito comum com mulheres. Com mulheres e com homens também, mas mais comum com mulheres. Por exemplo, a vingança. A mulher, ela se sente desprezada pelo marido, e não é só um desprezo do marido não querer fazer carinho nela, mas é do marido agredi-la, ofendê-la, um relacionamento que hoje se chama de um relacionamento tóxico. E aí a mulher, sentindo, né, aquele desprezo todo, ela fala assim: eu vou mostrar pra ele. Não, ela não vai, porque ela não quer que ele saiba. Mas aí ela arruma um rapazinho, alguém, né, que supostamente tem mais energia, mais apetite sexual, e ela vai lá e tem relações com essa pessoa, porque ela estava se sentindo desprezada. Não é que ela é mau caráter, não é que ela não presta, não é que ela não tenha princípios, tudo isso são fatores que eu digo que são bases que te ajudam a potencializar a sua fidelidade ou a sua traição. Mas não é por esse motivo que a traição acontece. A traição vai acontecer porque realmente a pessoa está querendo vingança. Ou ela faz isso, ou ela começa a manchar as camisetas do marido, ou começa a queimar o arroz porque sabe que ele odeia comer arroz queimado, ou senão ela deita com algum outro homem. Só para na cabeça dela ela falar assim: tá vendo? Pra você aprender. E aí nós temos também a compensação, que é aquela mulher que trai, e aí ela fala assim, já disse para mim algumas vezes: Diego, eu traí, sabe por quê? Porque ele me ouvia, o amante me ouvia, o amante me dizia que eu estava bonita sempre, o amante era carinhoso, o amante... Ela ama o marido, ela quer o casamento, mas a falta daquilo que o marido desprezava, ela encontrou no amante. Então ela não queria se vingar do marido. Ela queria compensar aquilo que estava faltando.
E isso também é uma busca de autoafirmação. Quarta grande verdade a respeito da traição: desnivelamento emocional. O que seria isso? Desnivelamento emocional. Você imagina que exista um nível. O desnivelamento é ele está para cima ou ele está para baixo. Ele está desnivelado. O que seria isso, então? Aonde que isso acontece? Isso acontece nos extremos. Quando nós estamos desnivelados emocional, quando eu estava lecionando sobre programação neurolinguística numa turma há uns 2 anos atrás, teve uma pessoa que mandou uma mensagem no particular falando mais ou menos sobre isso, questionando. Falou assim: Diego, como é que a gente sabe quando nós estamos desnivelados emocionalmente? Entenda o seguinte: o ser humano, ele tem o seu estado neutro emocional, ele tem um estado neutro. Então, numa escala numérica, vamos colocar no 0. Ele tem um estado neutro, número 0. E ele tem os lados positivos. É quando ele fica alegre, quando ele fica feliz, quando ele fica radiante. E aí você tem o +1, ou seja, é positivo, ou seja, você saiu do seu estado neutro e você está um pouco mais feliz do que o normal, um pouco mais alegre do que o normal. Então, ali você já faz brincadeiras em excesso, ali você já fala uma coisinha que você não deveria, ali você já despreza alguém que talvez está com uma tristeza, porque sua alegria está muito elevada. E aí você imagina que exista um outro estado, +2, que aí é quando a sua alegria está explodindo, aonde você já não importa com mais ninguém, porque você está muito alegre. Você desnivelou. Você foi para o +2, você já está desnivelado. Porque o seu estado normal é o 0. E você tem isso para o lado negativo. Você está muito triste, você está com muita raiva, você está ansioso, você vai para o -1 e você vai para o -2. Esse -2 e esse +2 são os desnivelamentos aonde acontecem as traições. E aí, para o homem, para você ter noção, vamos pegar a vida profissional. Esse desnivelamento ele pode acontecer quando o homem ele é demitido do trabalho, aí ele vai para o -2, ou quando ele é promovido no trabalho, aí ele vai para o +2. E aí, nesse desnivelamento, a traição ela acha um lugar. Por exemplo, a traição ela se torna um estabilizador emocional por meio do sexo. O sexo dá muito prazer. Só que mais do que isso, ele tem um pico de prazer e ele tem um pico de estabilidade logo após o orgasmo. Deste modo, de maneira inconsciente, quando a pessoa vê que ela está muito desnivelada, ela recorre ao sexo como um instrumento nivelador. Então, por isso que você vai ouvir histórias de pessoas falando assim: nossa, Diego, meu marido, quando as coisas ficaram bem, quando ele se tornou gerente, quando ele se tornou um executivo, quando finalmente conseguiu a promoção que queria, ele me traiu. Justo. A traição veio por causa do desnivelamento emocional. Da mesma forma que a pessoa fala assim: poxa, Diego, mas era o momento mais difícil. Meu marido tinha ficado desempregado, estava quase entrando em depressão. Você acredita que ele arrumou uma mulher? Justamente. Ou seja, esse desnivelamento emocional acabou levando ele para a traição. E aí, diante disso, nós também temos uma outra coisa que acontece. Porque dependendo do desnivelamento, porque há desnivelamento que duram dias e meses e há desnivelamento que dura um instante, é um dia, 2, no máximo, algo muito rápido. E aí, para isso que é muito rápido, o sexo é o objetivo. Então, seria natural uma traição com uma mulher. E aí muitas esposas falam isso para mim. Falam: Diego, ele me traiu com uma mulher tão feia. Tão feia. Eu não sei como ele conseguiu. Mas é porque havia uma necessidade urgente na cabeça dele da traição, do sexo. Então, ele foi naquela que estava mais fácil. E aí há outros casos. Diego, mas ele flertou. Ele namorou com a pessoa.
Justo. Porque o que que acontece? Nessa questão do desnivelamento emocional, às vezes o desnivelamento é muito longo. Então, por ser muito longo, apenas um ato sexual não resolveria o problema. Ele precisa de um estabilizamento, de uma estabilidade que também venha de uma forma longa. Quando ele começa a buscar na cabeça dele uma referência estável, muitas das vezes ele vai para o tempo de solteiro, aonde ele não tinha compromissos, aonde ele se dava ao prazer, aonde tinha todo o vigor. É um ponto de referência na cabeça dele. Então, quando ele olha para aquele ponto de referência, ele tem aquilo como objetivo, para ele conseguir se estabilizar novamente. Isso é muito comum em casos de depressão. E ali ele começa agora a fazer aquilo que ele fazia de solteiro, que é flertar, que é um processo de conquistar alguém que seria muito difícil. E para ele faz todo sentido, ele é casado, qualquer pessoa seria difícil. E agora ele entra nesse processo, ele vai flertando, ele vai buscando uma pessoa para namorar, fora do casamento, obviamente, porque ali está uma referência segura na cabeça dele, buscando essa estabilidade emocional. E quinto e último ponto, a depravação sexual. Depravação sexual, embora muitas pessoas falem, isso é mau caráter, isso é isso, isso é aquilo. Gente, isso é basicamente uma doença. É uma pessoa que não entendeu para que o sexo serve. Qual é o objetivo do sexo? E essa pessoa ela não se controla, ela se depravou. E por causa disso, essa pessoa ela precisa de tratamento, ela precisa de ajuda. Mas a depravação sexual, ela é sim uma das causas que geram as traições. E aí quando eu falo para você da depravação sexual, porque eu já conheci pessoas que têm o problema da depravação sexual e são pastores. Ou seja, conhecem de princípios, pregam sobre princípios, conhecem Deus, pregam de Deus. Eu conheci pessoas que são pais de família com uma índole irretocável. Eu já conheci pessoas que fizeram isso e que estão nesse problema e buscam ajuda. E falam para a esposa, olha, eu tenho esse problema, eu preciso de ajuda em relação a isso. Então, a depravação sexual, ela é responsável também por traições e nem sempre isso está relacionado ao casamento, mas sim é um problema que a pessoa tem. Que se não fosse você, se ele fosse casado com outra pessoa, mas com esse problema, ele também trairia. E dentro da depravação sexual, uma das coisas muito comuns, até para que você entenda se o problema do seu marido, da sua esposa seria depravação, é que tem-se a busca por prazeres sexuais, digamos assim, incomuns. Então, por exemplo, a prática da masturbação por meio de pornografia, isso seria indícios de uma possível depravação. A traição com prostitutas. Por que prostitutas? Porque quer experimentar alguém que tenha mais experiência, que faça coisas diferentes. Práticas sexuais homossexuais, ou seja, homens que procuram homens, mulheres que procuram mulheres. Então você vai começando a perceber que a pessoa ela tem esse problema, porque a busca pela traição dela é muito específica. Ela está procurando sexo, mas não é um sexo casual, não é um sexo comum. Ela quer um sexo diferente. Ela quer buscar coisas diferentes. E isso, sinceramente, eu vou falar para você, esposa traída, para você, marido traído. Não tem nada a ver com você. É uma doença, é um problema, é um distúrbio que essa pessoa tem. E ela precisa de ajuda. Não basta prometer que vai voltar. Se essa pessoa não tiver ajuda capacitada, qualificada para isso, ela vai continuar com esse problema. É simples assim. Agora, eu prometi para você, né, que no final do vídeo eu diria basicamente como você lida com cada um desses itens. Primeiro, eu quero dizer para você o seguinte, você não vai achar alguém que traiu por essas 5 razões. Não tem. É possível uma ou duas. Em alguns casos seriam 2, mas na maioria dos casos seria uma dessa a raiz principal. A parte daquilo que você ouvia de princípios, valores, isso, aquilo, eu digo para você que aquilo são potencializadores apenas, não são a causa principal.
causas principais são essas aqui que eu citei para você. Outra coisa, para você começar a resolver o problema do seu casamento, se houve uma traição por uma dessas razões, é você primeiro identificar qual dessas razões esteve presente no seu casamento. Era o problema de aceitação social? Era o problema do desejo inconsciente da pessoa traída? Era talvez a autoafirmação? Era o desnivelamento emocional? Era uma depravação sexual? Quando você identifica qual dessas razões foi o motivo da traição, agora você precisa começar a trabalhar isso. Diego, por que eu preciso começar a trabalhar isso, Diego? Eu sou a pessoa traída. Você quis dizer que o meu cônjuge que me traiu é que tem que começar a trabalhar isso. Não, porque a traição, deixa eu te falar uma verdade bônus. A traição ela não acontece da noite pro dia e a traição ela não é individual. Se havia uma necessidade de aceitação social, se havia um desejo inconsciente da pessoa traída, se havia necessidade de uma autoafirmação, se houve um desnivelamento emocional e o desenvolvimento de uma depravação sexual, o marido, a esposa também é responsável. Então, diante disso, você começa esse processo de restauração, você começa esse processo de mudança. E em um determinado momento isso vai alcançar o seu marido ou a sua esposa, a pessoa que te traiu. Então você começa a identificar esse processo e começa a trabalhar nesse processo. Conforme você vai trabalhando nesse processo, então você vai buscando recursos para transformar o seu casamento. E lembrando que todo problema, a traição é um grande problema, é um dos maiores problemas do casamento, mas requer perdão. Então, a sequência do processo seria: eu vou perdoar e agora eu vou trabalhar para que isso nunca mais aconteça no meu casamento. Só que eu tenho que entender que enquanto eu não conseguir resolver esse problema, isso poderá acontecer. E aí eu tenho duas escolhas: ou eu desisto do casamento e vou viver infeliz pro resto da minha vida, sempre pensando, poxa, eu queria que ele estivesse aqui, eu queria que tivesse dado certo. Ou eu vou persistir, sabendo que eu ainda posso passar por problemas, por momentos de dificuldade, mas ali na frente eu vou resolver esse problema. Porque agora eu já sei onde está o problema. Eu já sei a causa. E eu vou buscar meios para isso. Talvez, se é aceitação social, eu não vou conseguir fazer um vídeo aqui agora, implementar esse vídeo somente com isso. Mas você tem que buscar ajuda para isso. E agora você vai trabalhar como lidar com a aceitação social. Você pode fazer terapia, você pode ler livros, você pode buscar na Bíblia a referência de Deus. Você pode fazer isso. Se o problema é o desejo inconsciente da pessoa traída, aí você precisa também fazer um processo desse gênero. É entender, buscar conhecer casamentos que deram certos, até para que a sua mente comece a enxergar que é possível sim você ter um casamento íntegro diante da sociedade e você ser feliz. Se é a questão da autoafirmação, como você pode ajudar seu marido ou sua esposa a se autoafirmar? Quais são as palavras de incentivo? Quais são os hábitos que você pode desenvolver? Se é o desnivelamento emocional, muitas das vezes o desnivelamento emocional se dá com uma sobrecarga em uma área específica da vida. Então é natural uma pessoa entrar em depressão, talvez porque perdeu um parente. Ou seja, no âmbito familiar ela teve um problema. E todos os outros pilares da vida não foram capazes de sustentar o seu lado emocional. Às vezes a pessoa perde o emprego e aquilo é o suficiente para dar um desnivelamento. Então, quando você entende isso, você começa a trabalhar todos os pilares da sua vida ou da vida do seu marido, da sua esposa, e a fortalecê-los para que, de fato, ele não venha sucumbir com essas quedas. E, por fim, a depravação sexual, você vai começar a lidar com hábitos, com conceitos, para que essa pessoa entenda que ela tem uma doença, que ela precisa se tratar, que ela precisa mudar e que não é normal essa busca desenfreada pelo sexo, porque isso traz graves consequências. Agindo dessa forma, naturalmente, você vai estar achando ferramentas para lidar com o seu casamento.
E aí? Merece o like ou não merece o like? Olha que nós fizemos um vídeo longo, hein? Muita informação bacana. Eu acho que merece o like, ainda mais se você assistiu até aqui. Recomende esse vídeo, compartilhe ele nas suas redes sociais. Só lança lá, deixa Deus fazer a obra, deixa Deus conduzir as pessoas certas para assistirem. E eu tenho certeza, todo mundo que é casado precisa saber dessas verdades. Porque se acontecer uma traição, esse vídeo vai ajudar a pessoa a restaurar o seu casamento. Se a traição ainda não aconteceu, esse vídeo vai ajudar a pessoa a corrigir rapidamente. E se você precisar de ajuda, tem o meu link do WhatsApp aqui na descrição desse vídeo. É um link, realmente, você clica no link, você vai ser direcionado ao meu WhatsApp. E ali você vai poder conversar comigo, se você quiser agendar um horário para a gente conversar por videochamada também. Enfim, estou à sua disposição, tá bom? Dito tudo isso, fique com Deus, nos vemos num próximo vídeo. Até mais, tchau, tchau.